Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o Advento, nós vamos estudar o dia 18. Vamos lá, vamos começar? Bom dia, a paz do Senhor. Vamos lá. Advento, dia 18. O texto que a gente vai ler hoje está lá em João 17, versículo 18. Bom dia para todos. João 17, versículo 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Dia 18. O modelo do Natal para as missões. O Natal é um modelo para as missões. Missão é um espelho do Natal. Como foi comigo, também é com você. Por exemplo, perigo. Cristo veio para os seus e os seus não o receberam. Assim é com você. Conspiraram contra ele, assim é com você. Ele não teve lar permanente, assim é com você. Levantaram falsas acusações contra ele, e assim é com você. Chicotearam e zombaram dele, e assim é com você. Ele morreu após 3 anos de ministério, assim é com você. Há um perigo pior do que qualquer um destes, qual Jesus escapou. Assim é com você. Em meados do século XVI, o missionário católico Francisco Xavier escreveu para o padre Pérez de Malaca, hoje parte da Malásia, sobre os perigos de sua missão na China. Ele disse: o maior de todos os perigos seria perder a confiança e a convicção na misericórdia de Deus. Perder a confiança nele seria muito mais terrível do que qualquer mal físico que todos os inimigos de Deus juntos pudessem nos infligir, pois sem a permissão de Deus, nem os demônios, nem os seus ministros humanos poderiam nos impedir no menor grau. O maior perigo de um missionário enfrenta não é a morte, é desconfiar da misericórdia de Deus. Se esse perigo for evitado, então todos os outros perigos perderão seu arguilhão. No final, Deus transforma toda a adaga em um centro de nossa mão. Como J.W. Alexander diz: cada instante do atual labor será graciosamente recompensado com 1 milhão do que eras de glória. Cristo escapou desse perigo, perigo da falta de confiança em Deus. Por isso, o exaltou de sobremaneira. Lembre-se nesse advento que o Natal é um modelo para missões, como eu e você também. E que missões significa perigo, e que o maior perigo é desconfiar da misericórdia de Deus. Renda-se a essa desconfiança e tudo estará perdido. Vença nisso, nada poderá prejudicá-lo por 1 milhão de eras. Olha só, olha que coisa forte, interessante e intensa que é esse texto de hoje. Ele fala sobre o perigo de desconfiar de Deus. Mas por quê? Por que isso é um perigo? Vocês sabem? A hora que a gente desconfia da misericórdia de Deus, nós nos tornamos blasfemadores. Simples. E os blasfemadores não herdarão o reino dos céus. E o único pecado no mundo que Deus não perdoa são os blasfemadores. Poliana, eu sou uma fofoqueira. Se você se arrepender, Deus te perdoa. Poliana, eu sou um adúltero. Se você se arrepender, Deus te perdoa. Poliana, eu sou maldosa. Se você se arrepender, Deus te perdoa. Você pode me falar qualquer coisa. Todas as coisas. Poliana, eu fiz um A. Se você se arrepender, Deus te perdoa. A pior coisa, coisa mais intensa, coisa mais pesada que você me fale agora,
eu te digo, Deus te perdoa. A única coisa que não tem perdão, a única coisa que não rola é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Inclusive, você pode até falar mal de Jesus, do Espírito de Deus. Não. As mulheres me contam a pior das catástrofes do mundo inteiro, do planeta Terra inteiro, sobre os seus relacionamentos. E ela sempre me pergunta no final, você acha que eu continuo? Você acha que eu insisto? Você acha que... Eu escrevo sempre assim, sim. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela se equivale à violência ou ao desprezo. Entende? Vamos traçar um raciocínio aqui. A blasfêmia contra o Espírito de Deus é a mesma que a violência nas relações conjugais. Quando alguém fala sobre algum tipo de violência, são vários tipos de violência. Violência psicológica, violência contra as finanças, violência física, violência emocional, várias violências, várias. Aí eu falo, não dá. Violência não dá. Mas quando a pessoa fala pra mim outra coisa a não ser violência, vocês podem saber que eu sempre vou falar, tá. Mas por que quando vocês me sugerem algum tipo de violência eu digo que não dá? Porque há essa comparação. Quando um homem fala comigo, ele sempre fala de duas coisas sobre as questões de feminismo e desprezo. É nítido. Todos os meus seguidores homens que estão lutando pelos seus matrimônios ou que estão passando por algum processo, né, de divórcio, eles sempre falam de dois aspectos em relação à mulher. Quase sempre. Que é o desprezo e o feminismo. O desprezo e quando o feminismo entra dentro da mulher. Tomem cuidado. Porque muitas de nós adoramos falar o seguinte: feminista? Claro que não. Mas o nosso dia a dia, os nossos comportamentos, sabe? As nossas atitudes é simplesmente feministas. Meu corpo, minhas regras. Vai ser do meu jeito, da minha forma, nas minhas circunstâncias, ou é assim ou não é? Talvez você hoje, você assim como muitas cristãs fala, eu não sou feminista, mas o seu comportamento é 100% de uma feminista. Tome muito cuidado mesmo. Sim, o feminismo destrói a família. Se soubesse o quanto é destruidor isso, a Idalice está falando, exatamente. O feminismo é a porta de entrada para o desprezo. E o desprezo feminino destrói o casamento. Destrói real, tá? Só para sinalizar para vocês. Mas vamos voltar para o nosso assunto e vamos falar da blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é aquilo que faz com que Deus se aparte de nós. Já era. É quando o Espírito de Deus não tem mais sentido pra gente. Então, quando a gente deixa, a gente pode apanhar, a gente pode, sabe, viver perigos físicos, viver perigos reais, a viver qualquer tipo de perigo, mas existe um perigo, um único perigo que a gente não pode recair. Sabe qual é? Desprezar o Espírito de Deus. Desconfiar da misericórdia do Senhor. Porque o dia que a gente passa a desconfiar da misericórdia do Senhor, já era a nossa vida. Porque quando a gente desconfia da misericórdia dele, nós nos tornamos blasfemadores. Você pode ser ofendido, você pode ser humilhado, você pode ser traído, seu corpo pode doer, as pessoas podem rir de você, você pode não ter dinheiro para fazer suas coisas, você pode fazer qualquer coisa. Você pode estar num lugar que você não consegue nem falar do evangelho, você pode tudo de negativo pode acontecer.
E esse não é um perigo real. O perigo do evangelho é simplesmente quando você desconfia da misericórdia de Deus. Vamos falar de expectativa? E eu quero falar de uma gestação. Vamos supor que a gente esteja com uma gravidinha por perto. E ali, nos primeiros dias, ela nem sabe. Ela nem sabe que aquilo ali está acontecendo dentro dela. E do nada, assim, de repente, ela começa a sentir umas coisas, umas cólicas, às vezes uns desmaios, às vezes o ciclo dela, alguma coisa vai acontecer. E ali serão os sinais de que tem uma esperança e uma expectativa dentro dela. Quando ela descobre essa expectativa, ainda vai faltar ali uns 8 meses, mais ou menos, né? Para ela poder ter a expectativa do bebê dela no colo. Aí ela passa ali por 3, 4 meses passando muito mal, que é o corpo preparando para engordar. Eu estava vendo uns estudos dizendo que a mulher passa muito mal, tanto pelo início da formação do bebê, mas também para ela não engordar de sobremaneira. Porque o povo já engorda 30 quilos, gente. 30, 20 quilos, né? Numa gestação. Imagina se nos primeiros meses fosse ok para comer, minha irmã. Ia ser só a misericórdia do céu, né? Então ali a mulher passa por um tempo que ela não consegue comer nada, ela fica enjoada, ela desmaia, ela não consegue, olha, ela fica esperando passar os dias para ela melhorar. No segundo semestre, o segundo trimestre da gestação semestral, é de boa. A barriguinha tá ali, tá crescendo, não tá grande, não tá pequena. Todo mundo vê que ela tá grávida, ela vê que ela tá grávida, mas ela fica bem, ela fica feliz, ela fica cheia de energia, ela fica cheia de expectativas. Aí ela vai entrando assim no 7º mês, tá começando a pesar, mas tá bom, ainda tá confortável, tá começando a sentir inchaço, mas ok. E ali vai indo, sabe? Passou o 7º mês, quando chega no 8º mês, a mulher entra em surto, em desespero. Ela acha que não vai suportar, mas ela suporta mais um dia. Por conta da expectativa que tem dentro dela. Dentro dela, ela sabe que está sendo formada uma expectativa. Hoje é uma expectativa que daqui 2, 3 meses se tornará em uma vida. Aí ela tá ali gestando aquela expectativa, mas mal. E nada disso vai ter problema para ela, porque daqui a pouquinho o que é expectativa vai virar um bebê. Então, talvez ela não dorme uma noite, talvez ela não dorme 2, talvez ela não durma 3, talvez ela não durma 4 noites, e talvez ela passe 2 meses sem dormir. Talvez ela sinta sono durante o dia e à noite ela fique acordada. Talvez ela enjoe de pessoas, talvez ela enjoe de comidas novamente. Talvez ela não consiga treinar, talvez consiga. E nada disso vai abalar ela. Porque ela sabe que daqui a um pouquinho a expectativa vai se tornar realidade. Aí ela entra no 9º mês e ela tá só pela misericórdia, o nariz dela já tá no canto do olho, um lado do nariz, outro lado do nariz. E ali ela vai gerando uma expectativa dentro dela. Só que ela sabe que aquela expectativa vai virar uma vida. O que acontece com aquela expectativa? O que acontece com a expectativa de uma gestante? Daqui a pouquinho, vira uma vida. E aí, um dia despretensioso, no tempo de Deus, no tempo certo, na hora certa, da forma certa, ela começa a sentir que a expectativa vai se tornar realidade. Então, o sonho dela vai deixar de ser expectativa, a gestação dela, o gerar o sonho dela vai deixar de ser dela e vai começar a se tomar forma. E ali, sei lá, sai o tampão que segura o bebezinho dentro do útero. Eu não sei qual é o sinal, ela sente dor. Algum sinal ela vai ter. E ali, ela começa a passar pela dilatação. 1 centímetro, 2, 3. A 3 centímetros diz que a dor já começa a ficar insuportável com 3 centímetros. 4, mas ali ela teve 2 horas de descanso, ela ficou bem. E ele vinha uma dor aguda e insuportável e ela vai começar... E ela tem a consciência de que ela vai passar pela pior dor do mundo. A pior não, gente, é a segunda
pior dor do mundo. A dor de gerar, de colocar para fora, de literalmente parir um filho, só perde para a dor de morrer queimado. A dor de ser queimado, ela é a pior dor do mundo. Mas a segunda dor do mundo, a segunda pior dor do mundo é parir mesmo. A terceira pior dor do mundo é um cálculo renal, tá? Então a gente tá ali, ela tá sabendo que ela vai viver a segunda pior dor do planeta Terra. Não vai existir, provavelmente, nenhum tipo de dor mais forte do que essa, mas ela tá ali, bravamente. Porque ela sabe que quando aquilo ali passar, ela vai ter no colo dela a realidade da expectativa dela. E ela passa uma dor, passa duas. Tem mulher que fica 36 horas sentindo a pior dor do mundo. Aí você fala, 36 horas tá com o neném no colo. Gente, são 36 horas com a pior dor do mundo. Todos os ossos dela, da cintura para baixo, são abertos. O osso do quadril, o osso da virilha, o osso da perna, o fêmur desloca, sabe? São horas para o seu corpo ser deslocado. O corpo da mulher é aberto, os ossos, eles têm uma simulação de quebra. É uma simulação mesmo. Eles são afastados para o lado. Tanto é que a mulher entra em desespero. E aí tem um presente, que é jogado uma camada de ocitocina para ela suportar a pior dor do mundo. Então o cérebro engana ela, engana assim, né? O cérebro diz para ela, vai, agora é hora de ir, agora não é hora de parar. E ela continua, e ela continua. E ela continua, e as dores ficam mais intensas, 7 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros. Você tem noção do que é o teu corpo abrir 10 centímetros? E o corpo dela, por fim, abre 10 centímetros. E quando as pessoas veem, quando o corpo é aberto 10 centímetros, em horas, você tem horas para abrir 10 centímetros do seu corpo. O neném coroa. E logo depois ele sai. Então, a expectativa se torna realidade. O teu sonho toma forma e o teu bebê vem pro seu colo. E depois ela enfrenta os desafios da maternidade, né? Que eu sei que amamentar aí para muitas mulheres é um desafio, mas vambora. E ela vive. E ela vê aquele bebê crescendo. Mas ela não se importa com nenhuma daquelas dores. Porque ela sabe que no final daquela dor vai ter um bebê no colo dela. E quando Deus nos fala que não é um verdadeiro perigo ser ofendido pelo Evangelho, ser maltratado pelo Evangelho, morrer pelo Evangelho, inclusive, apanhar pelo Evangelho. Nada do que a gente enfrente é um perigo. É como se Deus estivesse falando pra gente que todas essas coisas são as nossas gestações, o tempo da nossa gestação em Deus, porque a gente vai gestando, até que chegue o dia que a gente se encontra com o Cordeiro. E esse é um dia que nada mais importa. Para vocês terem ideia, o corpo de uma mulher, ele leva 40 dias para voltar para o lugar. Tanto é que uma mulher precisa ficar quietinha, não pode nem ter atividade de casal. Por 40 dias, fora que o útero está voltando, o corpo, o osso dela está voltando para o lugar. O osso de uma mulher só volta para o devido lugar 40 dias depois. Algo que foi afastado, algo que foi dilacerado, algo que foi arrastado, deslocado para o lado. Então o osso dela, o útero volta, o osso volta, o corpo se fecha, o canal por onde sai o bebê vai voltando para o lugar. E isso demora 40 dias. Algo que foi rompido, assim, em minutos, em horas, em um dia, algumas horas, 36, 48 horas. Do nada vai voltando, mas bem devagar.
para que ela não sinta a quantidade de dores que ela sentiu. E ainda assim é muito rápido. Analisa aqui comigo um osso voltar para o lugar. Vários ossos, sabe, o útero voltar para o lugar. O canal voltar. O canal fechar como antes. Leva 40 dias. O que foi dilacerado em horas. Mas nada disso, gente. Nada disso importa para ela. Assim como para mim, para você, nada do que a gente passe pode importar. Nada. Absolutamente nada. Se a gente não se esquecer da misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor é aquilo que faz com que a gente tenha a expectativa do que nada mais importa. Para uma mãe, é um bebê. Para nós, é a vida eterna. O dia que eu e você deixarmos de focar na vida eterna, eu e você deixamos de ter expectativa das boas novas. E o dia que você deixar de ter expectativa das boas novas, acabou o evangelho. Já era. Fim de linha. A única coisa que eu e você não podemos jamais é desconfiar das misericórdias de Deus. O problema é que tem tanto problema na nossa vida, tantas situações, tantos abrolhos, tantas feridas, tantas camadas, que a gente começa a desconfiar que Deus está olhando pra gente. Não, Deus não está olhando pra mim. Deus não quer. Só que Ele quer. Deixa eu contar uma pra vocês. Ontem eu tava... quase que eu deixo cair aqui o tripé. Ontem eu estava num trânsito insuportável. Porque aqui em Brasília é uma benção. Chove, pronto, ninguém consegue dirigir mais. E tava no horário de rush mesmo. E eu tava dirigindo e tava com a minha irmã. Ela, meu Deus do céu, um trajeto que a gente faria em 5 minutos, a gente já tá 40. Eu falei, é verdade. E ela disse, Poliana, e agora? Eu falei, olha pra frente. Eu tô olhando, só tem carro. Eu falei, não, olha pro céu. Quando a gente olhou pro céu, o céu tava tão lindo. O sol tava começando a querer se pôr, gente. Sabe aquele brilho? Tava assim, sunshine mesmo, sabe? Meu Deus do céu. O sol tava numa cor dourada. Poucas vezes eu vi aquilo. Um dourado, incrível. Dizem que o céu de Brasília é o mais lindo do mundo, né? Eu já vi muitos céus, mas como o de Brasília, ainda não. Eu já vi pôr do sol na praia, eu já vi pôr do sol em cima de prédios, eu já vi muitos pôr do sóis em muitos lugares do nosso país. Mas quando você olha num campo plano é diferente. Por isso que aqui se chama também Planalto Central, né? Aí eu tava olhando assim, o sol tava muito dourado e ele tava querendo ir embora. Eu falei, Isabela, olha esse sol. Ele tá indo embora. Lá em Gênesis diz que Deus, todos os dias, na viração do dia, ele se inclina para conversar com o homem. Ele vai até onde o homem está para conversar com ele. Agora é exatamente a hora em que Deus se inclina para a humanidade. Por isso que é tão lindo. Se a gente desfocar desse trânsito e começar a entender e ver e viver as misericórdias de Deus e se conectar com a presença de Deus, a gente pode sentir Ele aqui. E foi tão lindo, tão avassalador naquele carro, que a gente parou de contestar aquele trânsito que realmente estava desafiador. E começamos a contemplar a grandeza de Deus. E isso se chama expectativas. É quando você não se importa mais com as suas circunstâncias. As circunstâncias não estavam agradáveis. Até porque você imagina, eu tô com o pé machucado. Dirigir num trânsito com o pé machucado. Meu Deus, e agora não é um ou dois pés machucados, dois. Mas estava ali. E a dor do meu pé não importava mais. Já estava doendo tanto que eu até tirei o sapato para dirigir. A dor não importava. O cansaço, o atraso. Nada mais importava. Apenas pensar na expectativa de um dia que eu e ela estaríamos com o Senhor todos os nossos dias.
e que todos os nossos dias iam fazer com que estes dias valessem a pena. Pronto. Essa é a grandeza de Deus. É fazer com que todos os seus dias, independente das suas circunstâncias, seja um trânsito insuportável porque você está sentindo alguma dor, seja por conta do atraso, seja uma dor física, seja uma dor emocional, seja qualquer dor, gente. Qualquer dor que você sinta agora não pode se comparar à presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. A expectativa de uma mãe ao receber o seu bebê no colo. A expectativa de olhar e pensar na grandeza de Deus. Tudo isso não pode ser maior do que os nossos desafios. Porque se os nossos desafios forem maior do que o pão da presença, a gente se desvia do caminho da salvação. Nada do que a gente passe aqui pode ser maior do que a salvação para a nossa vida. E é exatamente por isso que a gente não pode desistir de comemorar o Natal. Porque o Natal é o aniversário da nossa expectativa. Entendem? É a festa da expectativa do povo de Deus. O Natal, ele faz sentido só para os cristãos. Os outros comemoram porque é uma data comercial para eles. Mas para nós, é o aniversário de quem a gente tem que mais amar na face da terra. Porque é Ele, é com Ele e para Ele. É porque Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio e é o fim. O Natal, ele comemora para mim e para você. Porque Cristo está vivo. E Ele é a nossa expectativa. Ele é o que vai fazer com que a gente seja conduzida ao caminho da vida eterna. Todas as vezes que o negócio estiver estreitando aí perto de você, pensa. É por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, hoje nós queremos adorar a Jesus na beleza da sua santidade. Obrigada, Senhor, por se fazer presente entre nós. Obrigada pela Tua palavra revelada. Obrigada, Senhor, porque hoje uma porção de amor chegou dentro de nós, no nosso coração. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos pelas Tuas misericórdias. E nós somos gratos pelo Teu infinito amor sobre as nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que delícia. Um feliz sábado para todo mundo. Nós estamos aí há uma semana do Natal, né? Quase. Daqui a pouquinho é Natal. Daqui a pouquinho a gente finaliza o Advento. Mas hoje eu quero trazer uma reflexão daquele que vive, reina e que está em nossos corações. Hoje é dia de descansar um pouquinho e de curtir a família. Aproveita, hoje tá amanheceu aqui chuvoso, acho que vocês estão escutando, né? Tá que chove aqui. Mas é bom demais, é bom estar em comunhão com o Senhor. Aproveite esse dia para conectar os seus sobre o Natal. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, domingão, a gente vai estar aqui sim para poder compartilhar mais um pouquinho da palavra, tá bom? Um beijo.